Você já se sentiu completamente sozinho em meio a uma multidão? Como se houvesse um muro invisível que separasse você do resto do mundo, e quanto mais você tenta se aproximar, mais distante tudo parece ficar. Hoje vou te contar a minha história, uma história de luta contra a ansiedade, o TDAH e a dificuldade de me conectar com as pessoas. Mais do que isso, vou te mostrar o caminho que me ajudou a curar essas feridas e como você também pode fazer o mesmo. Então, se prepare, porque essa jornada pode mudar a sua vida. Ansiedade, o TDAH, problemas de socialização, essas não são apenas palavras para quem vive com essas questões. São fardos pesados que carregamos diariamente, muitas vezes invisíveis para os outros, mas presentes em cada pensamento, cada ação, cada momento do nosso dia. Quando essas lutas internas são intensas, elas parecem determinar nossa vida, como se não houvesse uma forma de escapar. Eu sei exatamente como é isso, porque eu vivi essas batalhas. Por muito tempo, acreditei que nunca superaria, que a ansiedade seria minha companheira constante, que o TDAH me impediria de realizar até as tarefas mais simples e que a solidão seria meu destino. Mas não foi assim que minha história terminou. Eu consegui sair desse labirinto. E hoje, quero compartilhar com você como fiz isso. Pode ser difícil de acreditar agora, mas existe uma saída. E eu estou aqui para te mostrar. O início do caos. Quando a ansiedade controlava a minha vida. A ansiedade chegou para mim como uma tempestade. No início, eram apenas pequenas nuvens no horizonte, preocupações normais do dia a dia. Mas com o tempo, essas nuvens cresceram e tomaram conta do meu céu. Me vi presa em um ciclo de pensamentos incessantes, sempre preocupada com o que poderia dar errado, com o que as pessoas estavam pensando de mim. Era como se minha mente estivesse sempre em modo de alerta. Como se eu estivesse constantemente em perigo, mesmo quando nada estava acontecendo. As crises de ansiedade começaram a aparecer. Eram momentos em que meu coração disparava, minhas mãos suavam e eu simplesmente não conseguia respirar. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor, mesmo que tudo estivesse exatamente como sempre foi. Eu me sentia vulnerável, frágil, e a cada crise, a ideia de que eu nunca seria capaz de viver uma vida normal crescia dentro de mim. O impacto do TDAH, uma mente em caos. Ao mesmo tempo, o TDAH fazia tudo parecer ainda mais caótico. Eu nunca conseguia focar em uma única coisa. Minha mente estava sempre saltando de um pensamento para outro, de uma tarefa para outra, sem nunca completar nada. Era como se eu estivesse tentando pegar várias bolas de uma vez, mas sempre deixava todas caírem. No trabalho, era difícil manter a concentração. Eu começava a fazer algo, e em questão de minutos já estava distraída, pensando em outra coisa. Isso me deixava frustrada, e essa frustração só alimentava a minha ansiedade. Sentia que estava sempre falhando, que nunca conseguia fazer as coisas do jeito certo. E por causa disso, comecei a duvidar de mim mesma. Eu me perguntava, será que algum dia vou conseguir viver sem esse caos interno? Cada dia parecia uma luta interminável contra a desorganização da minha mente. Contra a sensação de que eu estava sempre atrasada em tudo. Sempre aquém do que eu deveria ser. Com o passar do tempo, a ansiedade e o TDAH começaram a impactar minha vida social de uma maneira devastadora. Eu sempre fui uma pessoa um pouco tímida, mas gradualmente comecei a me afastar das pessoas. Conversas simples se tornaram assustadoras. Eu tinha medo de dizer algo errado, de ser julgada. E assim me isolei. Recusava convites, evitava encontros, até que um dia percebi que estava completamente sozinha. Eu me lembro de uma vez, em particular, quando fui convidada para uma festa. Eu queria ir, queria me sentir incluída, mas a ansiedade me paralisou. Passei horas me preparando, mas, no último minuto, desisti. Fiquei em casa, sozinha, enquanto via nas redes sociais todos se divertindo. A solidão parecia aumentar a cada dia, e quanto mais eu me afastava, mais difícil era retornar.
Esse isolamento era uma prisão silenciosa. Eu via as pessoas ao meu redor interagindo, construindo relações e me perguntava por que eu não conseguia fazer o mesmo. A sensação de inadequação se tornava insuportável. O fundo do poço. Quando pensei em desistir, houve um momento em que pensei que não havia mais saída. Era como se eu estivesse presa em um ciclo vicioso. Quanto mais eu tentava lutar contra a ansiedade e o TDAH, mais forte eles pareciam ficar. Cheguei a um ponto em que pensei em desistir de tentar. Eu me sentia exausta. A luta interna era constante. E a sensação de fracasso era esmagadora. Houve dias em que me perguntei se a vida sempre seria assim. Uma sucessão interminável de crises, frustrações e isolamento. E foi nesse ponto de desespero que percebi algo importante. Eu precisava de ajuda. Não poderia continuar enfrentando tudo sozinha. Essa decisão de buscar ajuda foi o primeiro passo para a cura. Admitir que eu não estava bem e que precisava de apoio foi libertador. Foi como tirar um peso das costas, o primeiro de muitos. Quando finalmente busquei ajuda, a primeira coisa que aprendi foi que eu não estava sozinha. Havia muitas outras pessoas passando pelo que eu estava passando, e isso me deu forças. Comecei a fazer terapia e, pela primeira vez, consegui colocar em palavras o que sentia. A terapia me deu ferramentas para lidar com a ansiedade e o TDAH de uma maneira que eu nunca havia imaginado ser possível. Outra coisa que me ajudou muito foi a meditação. Parece simples, mas aprender a acalmar minha mente foi um divisor de águas. A meditação me ensinou a desacelerar, a respirar, a encontrar um momento de paz em meio ao caos. Também aprendi a me perdoar. Por tanto tempo eu me culpei por não ser normal, por não conseguir fazer as coisas como todo mundo. Mas na terapia, entendi que eu estava lidando com desafios reais e que a cura exigia tempo e paciência. O retorno à vida social, a reintegração com o mundo. Com o tempo, comecei a me sentir mais forte. Aos poucos, comecei a me reconectar com as pessoas ao meu redor. Aceitei convites, participei de encontros e, para minha surpresa, não foi tão assustador quanto eu pensava. A terapia e a meditação me deram ferramentas para lidar com o medo de ser julgada e eu finalmente consegui derrubar aquele muro invisível que havia me isolado por tanto tempo. Foi libertador. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti conectada ao mundo ao meu redor. Descobri que as pessoas estavam mais dispostas a me aceitar do que eu imaginava, e que os laços sociais são um dos maiores remédios contra a ansiedade. As dicas que funcionaram para mim. O que você pode fazer hoje? Agora que você conhece a minha história, quero compartilhar algumas dicas práticas que me ajudaram e que, com certeza, podem ajudar você também. Terapia. Falar com um profissional me ajudou a entender melhor meus sentimentos e a encontrar estratégias para lidar com a ansiedade e o TDAH. Meditação. Reservar alguns minutos do dia para meditar fez uma diferença enorme na minha vida. Ajuda a acalmar a mente e traz uma sensação de controle. Exercício físico. Manter o corpo em movimento não só melhora o humor, mas também ajuda a reduzir os níveis de ansiedade. Dieta equilibrada. Alimentar-se bem pode ter um impacto direto na saúde mental. Evitar cafeína e açúcar em excesso fez toda a diferença. Autocompaixão. Seja gentil com você mesmo. Aprenda a se perdoar e aceitar que está tudo bem não ser perfeito. Se você chegou até aqui, eu quero que você saiba de uma coisa. Há esperança. Não importa quão difícil pareça, você não está sozinho nessa luta. A ansiedade, o TDAH e os problemas de socialização podem ser superados. Eu sou a prova disso. E, se eu conseguir, você também pode. Se esse vídeo ressoou com você de alguma forma, se ele tocou em algo que você está vivendo, eu te convido a dar o próximo passo. Busque ajuda, se cerque de pessoas que te apoiem e, acima de tudo, nunca desista de você. A sua vida vale a pena e a cura é possível. Vamos caminhar juntos nessa jornada. E claro,
Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Quem sabe, essa mensagem pode ser o que essa pessoa precisa ouvir hoje.